Deus ela é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes o nosso problema é o confiar, é o esperar. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês nessa noite é que a fé, ela vem transformar as nossas vidas. Amém? A fé, ela não é simplesmente uma maneira de você alcançar os seus objetivos na vida cristã. Não, eu tenho fé, eu vou conseguir porque eu tenho fé. Não é só isso, né? A verdadeira fé, ela vai nos levar a ter um coração alegre no Senhor. Que independente do que aconteça na minha e na sua vida, você vai confiar na vontade de Deus. Então, muitas vezes não é fácil ter fé. Amém? Muitas vezes não é fácil você ter a verdadeira fé e esperar em Deus para uma situação que você quer um resultado para ontem. Porque aquilo é a sua vontade, não a dele. Então, a diferença muitas vezes de fé e devoção é que através da nossa devoção, a gente quer mudar o coração de Deus. Né? A gente quer barganhar com Deus, que Ele faça algo por nós. Não, Deus, mas eu tenho fé, mas eu vou em todos os cultos, mas eu sirvo ao Senhor. Mas essa não é a verdadeira fé. Isso faz parte da sua caminhada. Mas a tua verdadeira fé tem que gerar transformação dentro de você. Se você ler lá em Hebreus 11:6, vai falar, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Fala assim comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a verdadeira fé é sua plena confiança nele. A sua verdadeira fé é sua plena obediência nele. Então, se você não tem essa fé, você está desagradando a Deus. Por isso que a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem confiar nele 100%, como é que você vai agradar a Deus se você não confia naquilo que Ele está fazendo? Se você acha que aquilo que Ele está fazendo está errado e que é o que você acha que tem que ser feito, que está certo. Não tem como. Ali também em Romanos 12:2 vai falar para a gente não se conformar com esse mundo, mas a gente transformar a nossa mente, né? Pelo entendimento da palavra dele. Porque a partir daí eu vou experimentar a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida. Então, se eu tenho fé, se eu confio, consequentemente, eu vou experimentar essa vontade de Deus. Amém? Só que eu preciso me transformar. E não apenas ser em devoção a Deus, mas confiar verdadeiramente nele. Tem aquela canção que fala, o segredo é confiar. E é isso. O segredo é confiar, é descansar nele. A verdadeira fé não te traz aflição. A verdadeira fé não te traz dúvida. A verdadeira fé não vai te trazer questionamento. Porque a verdadeira fé vai te fazer conhecer a vontade de Deus. A partir do seu relacionamento com Ele e da confiança que é construída nele, você vai começar a entender que a vontade dele é boa e perfeita e agradável. Você, quando começa a construir um relacionamento com alguém e começa a confiar em alguém, percebe que você começa a contar coisas que antes você não contava para essa pessoa, você começa a compartilhar coisas que antes você não compartilhava com essa pessoa, e você vai desenvolvendo essa verdade, essa fé na pessoa. E a mesma coisa acontece com Deus. Você não vai ter uma fé verdadeira se você não tiver relacionamento com Ele. Porque como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Como é que você vai falar da sua vida, vai contar os teus problemas com alguém que você não se relaciona? E assim é com Deus. Então a fé verdadeira vai te trazer relacionamento. E aí você vai começar a pensar, poxa, o que faz Deus feliz? Do que Deus se agrada na minha vida? Isso é ter fé.
Porque muitas vezes a gente acha que ter fé é esperar por um milagre sobrenatural. Também. Mas fé de verdade é você pensar, Deus tem se agradado daquilo que eu tenho feito no meu dia a dia? Deus tem se alegrado com o tempo que eu tenho tirado para falar com Ele, para ler a palavra, para conhecer mais da vontade dEle na minha vida? Isso é fé. E muitas vezes, a gente, na caminhada cristã, conforme a nossa fé é aumentada, a gente começa a entender a vontade de Deus. E a gente pensa, não, isso aqui não agrada a Deus, não vou fazer. Um novo convertido é legal por isso também, né? O Espírito Santo começa a falar no seu coração e começa a te moldar segundo a vontade dEle. E aí você vai se transformando e você vai adquirindo fé. Fé e confiança naquele que te formou desde o ventre da sua mãe. Amém? Então, se você for lá em Provérbios 3, 5, 6, vai falar, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ter fé é permitir que Deus te endireite. Por mais que muitas vezes isso vá doer, isso é ter fé. Ter um coração quebrantado, ter vontade de falar, não, Senhor, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Isso é ter fé. Isso é ter a intenção de agradar a Deus. Isso é fé verdadeira. Ali em 1 João também, ele vem falar, 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui a palavra novamente vem falar, se você tem fé, se você confia verdadeiramente em Deus, aquilo que você pedir, se Ele te ouvir, Ele vai fazer. E para Ele te ouvir é necessário um relacionamento, para Ele te ouvir é necessário uma intimidade. Eu lembro uma vez, eu já contei isso para algumas pessoas, o meu irmão, ele teve câncer com 16 anos. E eu lembro que minha mãe me ligou, desesperada, que eles moram em outra cidade. E ele tinha feito o exame, ele ia ter que fazer cirurgia. Ele fez o exame hoje, já ia fazer cirurgia amanhã para retirar o tumor, enfim, para fazer quimioterapia e tudo mais. E minha mãe me ligou aos prantos. E eu lembro que eu atendi o telefone e eu, não, mãe, tenha fé, vai dar tudo certo, Deus está no controle, né? Tentei acalmar ela, daí ela foi se acalmando, aí na hora que ela desligou o telefone, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu falei, gente, por que isso está acontecendo? A gente questiona muito Deus, né, às vezes. Eu acho que Deus olha para a gente e fala, acalma, confia. Eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho. E eu falo que essa foi uma das orações que eu orei com mais fé em toda a minha vida. Para Deus curar o meu irmão. E na hora que eu terminei de orar, eu tinha certeza de que Deus iria curá-lo. E ele foi curado, para a glória de Deus. Mas a questão não é você orar simplesmente ali, se entregar, se jogar e tudo mais. É você confiar de todo o coração. E naquela oração eu confiei. Eu não sei explicar para vocês, mas do fundo do meu coração eu falei, não, eu sei que Deus vai fazer. E eu tenho fé que Ele vai fazer. E eu tenho a confiança de que Ele vai fazer. Porque eu sabia que Deus era comigo naquele momento. E essa mesma confiança tem que existir no coração de cada um de nós enquanto cristãos. É você confiar, é você saber que mesmo em meio a tudo que você tem passado, Deus vai fazer. É preciso existir essa verdadeira fé no seu coração, para você entender que a vontade dEle é a que tem que prevalecer, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Igual a gente está conversando, a verdadeira fé é obediência, a verdadeira fé é se entregar de todo o coração ao Senhor. E a verdadeira fé vai te fazer caminhar em santidade.
A fé, ela vai ser um instrumento que vai nos fazer caminhar em direção a Deus. Se você tem fé, você está andando no caminho. Esses dias no culto de jovens a gente falou, né? Sobre caminho, verdade e vida. Se você tem fé, você permanece no caminho. Às vezes você vai estar meio mancando, às vezes alguém vai estar te levando, mas você vai estar no caminho. Permaneça. Ali em Hebreus, ele vem falar para a gente no 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A fé produz santidade. Nós precisamos andar em santidade, porque através dela nós podemos ver o Senhor. E se eu tenho fé verdadeira, se eu tenho relacionamento com Deus verdadeiramente, a fé é consequência da minha santidade e vice-versa. Amém? Filipenses 4:13 vai falar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você anda em santidade e se você tem uma fé verdadeira em Deus, Ele vai te fortalecer. Eu vejo isso muito na minha caminhada. A fé que Deus foi construindo. Só que muitas vezes você precisa entender que Deus, em alguns momentos, vai aumentar a sua fé. Como é que Deus vai fazer isso? Trazendo situações que proporcione você aumentar a sua confiança na vontade dEle. Situações em que você vai, muitas vezes, questionar Deus. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico de autismo do Noah, eu falei, mas por quê? Não faz sentido. Por que isso está acontecendo? E questiona, e questiona, e questiona. E Deus simplesmente estava aumentando a minha fé de confiar nele, de que Ele iria fazer, de que Ele iria me transformar, e não só a minha casa como um todo. De que Ele ia me ensinar a confiar nele 100%. Porque às vezes a gente confia um pouquinho, depois confia na gente mesmo, aí vê que as coisas não estão dando certo, volta a confiar em Deus mais um pouquinho. Mas a fé verdadeira, ela não é assim. A fé verdadeira, ela é a plena confiança nas coisas que Deus vai fazer. E Ele sempre vai fazer o melhor. Independente se isso seja o seu melhor ou não. Porque muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Não, mas esse é o melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Pare de questionar Deus. Se você for olhar o livro de Jó, Jó questionou 16 vezes Deus. Eu fui contar lá. Por quê? Por quê? Não importa o porquê, e sim o para quê. Para que você tem vivido isso? A sua fé vai gerar testemunho em outras pessoas. A sua fé vai gerar confiança em Deus em outras pessoas. Deus está trabalhando em você. E é necessário que você confie no processo. O processo muitas vezes dói. O processo muitas vezes nos deixa confuso. Mas eu preciso aprender a confiar. E muitas vezes, a gente precisa entender que a verdadeira fé é buscar a vontade de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Não só quando eu for comprar alguma coisa, não, eu vou orar para ver. Não, em todas as coisas. Isso é ter fé, é buscar a vontade de Deus, o conhecimento daquilo que Ele quer para você. Então, muitas vezes a gente acha que seguir o caminho, estar no caminho, Deus vai fazer e amém. A fé é necessária, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiança verdadeira nele, de que adianta? Entende? Então é preciso que você perceba que não é ser só um devoto, vamos pensar assim. Não é só ser um religioso. Eu preciso buscar a minha verdadeira fé no Senhor. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala, ei,
Você tem buscado a sua verdadeira fé? Você tem agradado a Deus em todos os momentos? Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas eu preciso aprender a confiar. E é difícil cultivar uma verdadeira fé. Porque é como se você estivesse cuidando de uma plantinha ali. Você foi lá e plantou ela, né? E pensa que essa planta é a sua fé. Vai vir chuva, vai vir seca, vai vir formiga, vai vir as pragas aí que matam a plantação, vai vir uma galera de coisa para destruir a sua plantinha. Só que você precisa cuidar dela. Porque a sua fé, ela pode ser roubada. Satanás faz muito isso na nossa mente. Ele joga dúvida, ele confunde, ele te faz se perder ali no caminho. Então, eu preciso cuidar da minha plantinha, que é a fé. Eu preciso regar ela com confiança. Eu preciso regar ela com boas obras. Eu preciso regá-la com santidade, com obediência. E aí essa plantinha vai crescendo. E conforme a sua árvore estiver linda e frondosa, você vai começar a dar frutos. A sua fé vai começar a dar frutos. E aí as outras pessoas vão plantar as plantinhas dela e vai ter um pomar aí de Deus espalhado através da sua fé. Então, não perca a verdadeira fé. Não permita que muitas vezes a dúvida gere em seu coração incerteza de que não vai dar certo, de que Deus esqueceu de você, que você está... Não. Confie, permaneça. Você vai aprender que a verdadeira fé vai produzir confiança em seu coração. E por mais que venham as adversidades da vida, você não vai titubear. Esses dias eu estava conversando com um amigo, né? Falei, e aí, tudo certo? Ele, firme, igual prego na areia. E muitas vezes a nossa fé vai estar firme assim, mas a gente precisa entender que nós somos firmados na rocha. E que com Deus e com a nossa confiança nele, a gente não vai se abalar. E se você precisar de ajuda, procure aquele amigo que vai te ajudar a regar essa plantinha, que vai fazer você prosseguir. Amém? Quero te convidar a ficar de pé para que a gente ore. E para que você realmente coloque diante de Deus. Às vezes a gente deixa a nossa fé ficar fraca. Às vezes a gente deixa as dúvidas, o ativismo, o dia a dia mesmo, impedir que a nossa fé cresça. E que nesta noite nós aprendamos a orar e a confiar em Deus e pedir para que Ele realmente gere e traga força para uma fé verdadeira na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua graça. Queremos te agradecer pelo teu sacrifício de cruz. Queremos te agradecer por exemplos que o Senhor nos deu através da tua palavra, de que se a gente tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Então que nesta noite o Senhor gere em nosso coração fé, a fé verdadeira. Pai, não somente devoção, não somente religiosidade, não somente ativismo, mas sim uma fé que confia totalmente no Senhor. Uma fé que não vai gerar dúvidas e simplesmente vai nos dar a certeza de que o Senhor é conosco. Uma fé, Senhor, que seja genuína e que compreenda que é a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que nós estamos aqui para cumprir a sua vontade e não a nossa, Pai.
Em nome de Jesus, gera mesmo em nosso coração a verdadeira fé e que a nossa vida venha agradar a Ti, em nome de Jesus.